Bom dia, professoras e professores. Hoje nós vamos estar tentando mostrar para vocês um vídeo agora sem a utilização da mesa digitalizadora e a captura está sendo feita do celular. Então eu estou usando um tripé comum de celular, mas que me mantém, vamos dizer, o celular a uma distância maior do que 35 centímetros, mas ele está sobre a mesa, tá? Não é um tripé de chão, né? É um tripé pequeno. E nós vamos usar aqui o papel, a gravação direta. Então, é mostrando para vocês o que a gente pode fazer só com o celular. Depois, eu vou pegar o celular e vou trabalhar um pouquinho com vocês. Vou gravar, né? Vou passar pro YouTube. Aí, conforme ficar, eu passo por uma pequena edição ou não. Para que vocês vejam exatamente como é, eu não estou trabalhando com edição, tá certo? Mas se precisar, porque também é uma experiência com esse celular agora, é a primeira vez, eu não sei ainda nem exatamente como é que vai ficar de fato a imagem, tá? Bom, vamos lá, o que nós temos então? Nessa conversa de hoje, eu quero ganhar um tempo com vocês para a gente começar a conversar sobre a ideia de gamificação. Então a gente vai trabalhar a questão da gamificação. Porque quando a gente fala gamificação, isso já está bem batido, já foi falado para vocês, isso aqui não significa, não é jogo, tá? Mas é a mecânica dos jogos. Como é que funciona essa coisa de mecânica dos jogos, né? E outra coisa, não é a mecânica dos jogos eletrônica, mas a mecânica de andamento. A gente chama a mecânica de negociações dos jogos. Ok? É disso que nós vamos estar tratando aqui agora, tá? Então eu estou me referindo à mecânica de andamento e à mecânica de negociações, né? Como é que as coisas vão se dar, né? Andamento e negociações, ok? Vamos lá, então vamos trocar a nossa folhinha aqui. Bom, o tripé, tá certo? Eu me esqueci de falar anteriormente, ele está colocado aqui na minha frente. Então eu estou com o tripé na minha frente, filmando. O tripé está aqui atrás de vocês, tá? Tá aqui o tripé, ok? Só para vocês saberem como é que foi posicionado. E eu coloquei o telefone invertido no tripé, certo? A tela de visualização, ela está voltada para mim e a câmera do telefone voltada para a folha. Então vamos lá, quando a gente vai brincar e vai fazer um jogo, os jogos eles têm uma mecânica, tá? Em geral, ela tem uma mecânica que a gente vai chamar de um setup básico, tá certo? Esse setup básico, por exemplo, num jogo de cartas, né, de pife-pafe ou de canastra, né, você recebe, né, cartas, tá certo? Inicialmente, né, 9 ou 11 cartas, se eu não estiver enganado, tá? Num jogo como o War, por exemplo, que é bem conhecido, você escolhe um país, né, você escolhe as cores, né, que você vai ter para representar o seu trabalho, essa coisa toda, tá certo? Num jogo como, por exemplo, Dama, né, o setup você escolhe as peças, né, peças pretas ou brancas, tá? Então, e aí o jogo, as coisas são dispostas, né? A gente dispõe as coisas no jogo, a gente dispõe os objetos no jogo, né? No caso da dama, né, vai ter as peças de um lado do jogo e as peças do outro lado do jogo. No caso do War, por exemplo, que é um jogo conhecido, que a meninada joga, você ganha a sua caixinha ali com as peças e tal. Então isso, vamos dizer assim, é o setup. Existem, logicamente, jogos mais completos, tá? Para quem curte uma coisa chamada board games, tá? Que são jogos de tabuleiro, que tem jogos mais complexos. Mas isso não é necessariamente a nossa temática agora. Então aqui, depois do setup, você vai ter as ações, tá certo? Essas ações são o que você pode fazer ou não pode fazer com aquilo. Então ele vai ter as regras para fazer a coisa acontecer no jogo, tá certo? Essas ações, elas são entendidas como sendo turnos quando você pensa. Isso é que nos interessa: setup, ações, metas
e depois você vai ter as conquistas. Tá? Então, essa é uma visão muito geral no jogo, tá? Bem geral. Mas isto aqui, esses 4 pontos aqui, eles já começam a serem chamados, vamos dizer assim, a gente pode chamar eles, são as regras de negociação dos jogos, tá certo? Todo jogo tem isto, independente do jogo. Vejam, cartas, cores, o or, essa coisa toda, dama, isso no momento não nos interessa, tá? O que nos interessa são esses 4 campos aqui, é passar por esses 4 campos. Então vamos lá, vamos para uma outra paginazinha nossa. Então, muito bem. Eu sei que eu vou desenvolver um material, um conteúdo, tendo um setup, tá certo? Eu tenho que ter aqui as regras, ok? Eu tenho que ter metas e eu tenho que ter conquistas. E eu vou agora falar aqui de trás para diante. Quando você fala de conquistas, a mecânica de jogo, veja, a mecânica de jogo, ela pode ser, vamos anotar aqui para vocês lembrarem, competitiva ou colaborativa. Tá? Então, esses 2 elementos aqui são muito importantes que vocês compreendam, tá? Ele pode ser tanto um jogo competitivo, como pode ser um jogo colaborativo. Eu tenho muito mais gosto de brincar, de jogar com os jogos chamados colaborativos, tá? Inclusive no computador, né? Para mim, assim, é mais prazeroso trabalhar de forma colaborativa, mas existem muitas pessoas que preferem de fato trabalhar de uma forma mais competitiva, tá? Isso são escolhas, né? E essa passagem por cada uma dessas sessões aqui, elas são bem organizadinhas, tá? Se isso daqui, se as regras do jogo não estiverem bem claras, vocês já devem ter vivenciado isso em algum momento da vida de vocês, se as regras desse jogo não estiverem bem claras, fica bem complicado. A situação fica bem chata, né? Ah, mas se não estava na regra, isso estava na regra, isso deixa de estar assim ou deixa de estar assado. Então, é bem complicado quando as regras não estão. Bom, eu estou aqui só com a ajuda do meu ventilador, que já jogou uma folha para baixo. De qualquer maneira, é realmente para outra. Depois eu saio catando as folhas aqui dentro do gabinete onde eu estou trabalhando, do escritório, né? Que nem a minha filha disse. Ela diz que gabinete é na universidade, escritório é aqui em casa. Vamos lá. Então, muito bem, vamos lá. O que a gente pode fazer com essas 4 informações desses 4 blocos, tá certo? Primeiro, quando a gente fala que vai usar essa mecânica, nós vamos usar então uma organicidade, ou vamos usar um fluxograma de trabalho que vai passar por um material que vai ser disponibilizado. Esse material aqui, disponibilizado. Veja, não precisa ser uma palavra cruzada nem nada disso, tá? O material conteúdo aqui, tá? Aqui pode ser o conteúdo. Aqui podem ser os meios de disponibilizar esse conteúdo. É disso que nós estamos falando agora, tá? Então, nós estamos buscando isso agora. Isso você vai oferecer logo de cara. Depois, você vai dizer quais são as regras do jogo. E aí eu estou usando a palavra jogo agora aqui do ponto de vista da mecânica, não do joguinho, do entretenimento, tá? As regras de negociação aqui, para falar melhor, as regras de negociação. Como é que as coisas vão se dar? Negociar como, né? E metas bem claras, assim, né? Você precisa fazer isso, isso e isso. Depois você vai chegar no resultado, que pode ser um resultado final ou parcial.
Ok? Essa é tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, tá, gente? Tem trabalhos de doutoramento em cima disso, de mecânica de jogos, de estruturação de jogos. Então, o que eu estou mostrando para vocês é um elemento básico que possa ser rapidamente utilizado, tá? A ideia principal é essa, né? Alguma coisa que vocês possam utilizar rapidamente. Agora o ventilador não ajudou, então vamos nós aqui para outra. Aí vamos pegar alguns exemplos, tá? Disso. Vamos lá. Eu posso criar um jogo que é o seguinte. Vamos por aqui eu vou pensar agora no setup do jogo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Seria muito legal se vocês criassem isso. Meu setup de jogo vai ser o seguinte. Eu vou selecionar 10 materiais sobre filosofia da tecnologia. Eu vou selecionar 4 PDFs de textos, vou selecionar 2 vídeos, vou selecionar 2 podcasts e vou selecionar 2 blogs. Só dando um exemplo, tá? Então, 2, 4, 6, 10. Deu. Ok, pronto. Isso aqui vai ser o setup da minha história. Com isso que eles vão jogar. Eu vou mandar aqui uma postagem para eles, dando os endereços e dizendo que esse material está disponível, todo esse material aqui. Numa metáfora, isso daqui seriam como se fossem as peças do jogo. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Como serão as regras, tá? Eu vou possibilitar que eles joguem individualmente ou em grupo, tanto faz para mim, tá? Meu objetivo não é a competição, é a colaboração. Então, ou todos ganham ou todos perdem, tá? Vamos lá. Como regra do jogo, eu vou dar tempo. Eles vão ter um intervalo de 1 semana. Eu vou dar pesquisa. Eles vão ter que pesquisar no material. Mas pesquisar o que, né? Já eu conto, tá? E eles vão ter que postar as metas. A cada 48 horas vai ter um checklist. Então, como eu dei 1 semana, eles vão ter 2 checklists e o objetivo, tá? Vamos supor que seja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu posso botar aqui a exigência de uma postagem, aqui a exigência de outra postagem e aqui o resultado final. O que eu vou pedir para eles agora em termos de metas do jogo, tá? Em termos de metas do jogo que eu vou pedir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para eles procurarem. Quando eu disponibilizar esse material, eu já vou teoricamente estar conhecendo o material, correto? Então, eu vou pedir algumas coisas bem, assim, bem doidas, né? Eu vou pedir, sabe o quê? Eu vou pedir para que, primeiro, tá certo? Eles identifiquem quantas vezes aparece a palavra exata, tá? Palavra exata, tecnologia. Em todos esses 10 materiais. Eu já vou ter contado isso previamente, ou vou ter olhado previamente, tá? Ou vou pedir para um parceiro meu olhar previamente, compreende? 1 ou 2 no caso, tá? 2 parceiros. Tô só inventando aqui uma moda, tá? Eu posso trabalhar com 3 materiais, 2 materiais, se 10 forem muitos, tá? Eu fui assim muito... como é que se diz? Com muita sede ao pote, né? Vou diminuir esses materiais aqui. Nós não vamos trabalhar com 10 não, nós vamos trabalhar com 5, senão depois eu vou morrer contando as palavras. Então, se vão ser 5, vai ser 2 PDF, um vídeo, um podcast, um blog. Pronto. Mudei aqui.
Ok? Tô vendo? Mudado. Ok? Acabei de ver que eu estava me dando um tiro no pé aqui, por causa dessa brincadeira que eu estou querendo fazer. Mas tem uma curiosidade, é a palavra tecnologia com fundamento. Ou seja, eu quero saber o que é nestes textos, de autores diferentes, tá certo? Então isso vai ser uma primeira atividade. E nós vamos ver quanto é que eles conseguem fazer isso. E eu vou pedir para eles apresentarem isso aqui num PowerPoint que eles vão ter que me enviar. Compreenderam? Isso é uma atividade do nosso jogo, tá? Eles têm que buscar a palavra tecnologia, ok? E depois, em algum dos materiais, essa é a segunda. Só vou ter duas, tá? A segunda atividade é com base nos materiais, eles descobrirem onde existem explicações, pode ser mais de uma, da diferença entre matches e technique. Ok? Essa é a segunda atividade. As respostas para isso eu já vou ter colocado, ok? Então eu preparo esse material aqui, ele dá um trabalho para eu preparar ele a primeira vez, mas depois eu posso usar ele N vezes, entende? Porque já vai estar pronto, toda a estrutura. Com isso, eu cumpri a fase de metas. De novo, eles vão ter que me mandar um PPT. E eu quero uma apresentação. Eu quero uma apresentação porque eu quero disponibilizar para que um e o outro vejam o resultado do trabalho de cada pessoa ou cada grupo. Talvez esse trabalho eu merecesse trabalhar mesmo em grupo e deixar eles se resolverem como é que eles fazem o grupo. Porque como é que eles poderiam montar o grupo deles de trabalho? De que forma? Eu posso sugerir para eles trabalharem com o WhatsApp em pequenos grupos. E aí, para não dar nenhum problema, eu vou pedir para eles já anteriormente para que tenham um WhatsApp. Isso vai ser uma necessidade. Assim como antigamente a gente pedia para o aluno vir com um caderno e caneta, né? Eu vou pedir para que eles venham com um número de WhatsApp. Ah, mas eu não costumo usar o WhatsApp. Eu digo, bom, tudo bem, me aconteceu isso, né? O aluno, por uma questão política, não queria usar o WhatsApp e eu disse para ele que na época eu morava lá para o lado da Washington Soares, eu queria que a UFC fosse, que o campus do Psi fosse mudado para lá, né? Para não precisar atravessar a cidade. Hoje eu moro aqui na beira do muro, tá? Mas, entende? Bom, você queria, tudo bem, mas eu tenho aqui uma maioria, e infelizmente às vezes pinta a ditadura da maioria, né? Nós vamos ter que usar o WhatsApp, mas se você quiser propor para o grupo, você tem aí, sei lá, 2 dias para ver se as pessoas querem mudar para algum outro sistema. Mas, entende? Sempre pinta uma discordância desse tipo, assim, né? Eu também não queria vir para a universidade de carro, queria vir de helicóptero, mas infelizmente não dá. Então tem muitas coisas que eles têm que conviver e que eles não têm como vivenciar aquilo, tá bom? Feito isso, eu vou botar eles a trabalhar em grupo. Lembra que eu tinha posto aqui para vocês as regras, postar uma semana, pesquisa, aqui são os checklists. Negociar como a gente vai fazer isso. Acho que então eu não tinha anotado aqui, né? Pelo que vocês estão vendo aí comigo. Eu pensei que tivesse anotado em algum lugar que era para trabalhar em grupo. Então isso daqui vai ficar... vão ser trabalhos em grupo. Pronto. Vou trabalhar em grupo e eles vão se organizar em grupo no WhatsApp. Tá certo? E aí eles fazem os grupos de condomínio deles, né? Um cuida da página 1 até a 10, o outro da 11 até a 20, o outro da 21 até a 30, e assim eles vão. Né? O grupo deles é um grupo condominial. Né? É isso. Então aqui a gente já tem agora essas metas. Agora, o que a gente vai conseguir com essa forma de estrutura de jogo que a gente está bolando, que é um jogo de aprendizado, usa gamificação,
mas não é um joguinho no sentido assim, eu vou adaptar o jogo de dados para isso. E ainda posso fazer isso, tá bom? Ok? Aí, finalmente, nossa última parte aqui, né, para mostrar para vocês, né, que são as conquistas, o que eles ganham com isso. Eu vou, do jeitinho que eu costumo fazer, dizer para eles que isso aqui vai colaborar na avaliação deles. Avaliação de 0 a 2 pontos. Sendo que as opções de que vai ter de nota é 0, 1 ou 2. Tá? Onde 0 é provavelmente o não entregue, como eu costumo fazer. Os outros vão ficar entre 1 e 2. E para tirar 0, tendo que me enviar algo, é porque não cumpriu nenhum pré-requisito. Aqui, ó, para tirar o 2, estão todas as atividades absolutamente corretas, tá? Não vai ter muito trabalho conceitual, porque a primeira atividade é o número de vezes que a coisa aparece, eu já vou ter contado e o pessoal que trabalha nos apoiando também vai ter contado, certo? A segunda atividade nossa, deixa eu ver aqui a diferença entre Métodos e Technique, é onde estão essas explicações, né? Em que seção dos textos, do material que eles vão ter. Então também vai envolver a parte de numérica. Então essa construção aqui vai estar bem tranquila. Obviamente eu vou ver os conceitos e eu vou devolver para eles uma gravação comentando os resultados coletivamente. Tá? Não vou fazer comentários para cada grupo. Ok? Então eu criei agora aqui com vocês, ao vivo e a cores, uma mecânica de jogo, tá? Isso é que nos interessa. Uma mecânica de jogo. Para ficar mais chique, uma mecânica de gamificação. Essa mecânica, o que eu utilizei, tá? Eu utilizei material de texto, vídeo, internet, ok? Eu utilizei para criar isso uma rápida criação aqui com vocês de regras. Quando eu me sentei aqui agora, eu não tinha planejado que o jogo seria assim, tá certo? Isso tudo está nascendo com vocês para vocês verem como é que funciona. Eu estabeleci metas, que são atividades, que são 2, não é? E criei um resultado para eles aqui que vai impactar na avaliação deles. Ok? Pronto. Resolvi os quatro elementos e posso fazer isso de inúmeras outras formas. Como, por exemplo, de que formas eu posso fazer isso também. Eu posso fazer uma brincadeira pedindo análises de imagem de filmes. Eu posso fazer isso com eles pedindo ou dando um curto espaço de tempo num fórum para que eles postem uma resposta, entende? É tipo assim, ó, fórum aberto por 24 horas para fazer atividade. Quem fizer isso aqui tem algum tipo de premiação. Eu entendo que a ideia de premiação é bastante questionada na educação, tá? Na docência, pela minha experiência, a gente continua usando premiações e punições, tá certo? Eu não curto muito usar punições, né, mas as premiações sim. Então, entende? Eu vou botar, por exemplo, qual é o lance de gamificação? Eu vou botar uma tarefa, de repente resolver uma equação e dou 24 horas para o grupo me entregar essa equação resolvida. O que eu vou pedir para o grupo? Eu vou pedir para que eles façam desse jeitinho, resolvam a equação e que gravem a solução da equação. Ok? Isso pode ser feito em grupo ou de cada uma pessoa. Um outro tipo, né? Então aquela questão aqui só para vocês lembrarem da equação matemática, tá certo? Outra é descobrir um erro de raciocínio num texto, em alguma coisa. Entende? Isso tudo são formas da gente gamificar. Por quê? Porque eu vou ter aqui um conteúdo, eu vou ter um conjunto de regras para eles realizarem essa atividade, eu vou dizer para ele que metas eles devem cumprir nessa atividade e o que isso vai resultar. Porque os jogos, em geral, têm esta função. Agora, existem jogos, tá, que são bem interessantes, muito diferentes e que mudam
essa mecânica básica aqui, tá? Só para citar, caso algum de vocês curta jogo, tem um jogo chamado Tokaido, tá? Que é muito interessante. Se vocês puderem ver, procurem aí no YouTube, só para vocês verem o princípio do jogo. O nome do jogo é Tokaido, tá certo? Tokaido é um board game. Opa! E tem outro também que eu recomendo, que é o Concept. Esse é francês. É muito interessante o jogo. São jogos adultos, tá? No sentido de que tem que ser acima de 16, 17 anos de idade. E que efetivamente são jogos que têm mecânicas de jogo muito interessantes. Eu prometo para vocês que no próximo a gente vai tentar brincar com essa mecânica do Tokaido, que ela é diferente desse processo aqui, tá? Ele é diferente, é muito curioso o jogo. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Para variar, eu passei no tempo também, né? Com vocês eu estou quebrando meus princípios de tempo, que tem sido bem legal. Um grande abraço e valeu por terem ficado até esse momento aqui. Lembrando, hein? Jogo de canetinhas. 4 canetinhas aqui, de marcador permanente. Por cuidado aqui embaixo da página, um acetato, para depois eu não receber algumas críticas, porque borrei a mesa, né? Porque as canetinhas, essas permanentes, elas passam, né? Pro outro lado da folha, tá? Um tripé, que eu não estou podendo mostrar para vocês, mas que está aqui atrás. É um tripé baixo. O telefone está mais ou menos na minha altura. Um telefone. E rezando aqui para a memória do telefone dar certo. Seguramente eu vou pegar e vou já passar ele para o computador e disponibilizar para vocês, tá certo? Para vocês terem uma ideia, eu estou terminando esse vídeo agora, são 11h13 da manhã e a parte mais chata aqui foi calibrar essa coisa aqui de como é que eu vou fazer para vocês, e o fato de eu estar falando praticamente aqui com todo o cuidado do mundo para não dar uma empurrada no tripé que está exatamente aqui, tá certo? Atrás de mim, tá bom? Pois então, valeu, viu? Um abraço para vocês, espero que tenha sido interessante.